O Templo da Poesia apresenta o ciclo de masterclasses O Enigma Sofia. Sofia foi melancólica? A resposta por Paula Moura Pinheiro. Moderação Nicolau Santos. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui de novo como moderador destas masterclasses para homenagear, para lembrar, para conhecermos bem melhor uma das grandes, se não, enfim, a maior poeta que Portugal tem. Sofia de Melbrenner tem um trajeto notável enquanto mulher das letras, mas sobretudo enquanto mulher de poesia. Tem também escritos muito interessantes, troca de correspondências com outros grandes autores de música, de literatura portuguesa, e a sua poesia é incontornavelmente uma poesia que marca toda a segunda metade do século XX em Portugal. Marca com um pequeno poema definitivamente o que foi o 25 de Abril, aquela madrugada límpida e clara, e depois disso continua a dar pistas para os mais diversos horizontes. Enfim, a Grécia era um dos países que a Sofia admirava particularmente, mas, como digo, a sua poesia de uma limpidez extraordinária há de sempre ficar na nossa memória. A Sofia era uma personalidade complexa. Eu não a conheci pessoalmente, mas enfim, falei muitas vezes com o Miguel Sousa Tavares, filho dela, sobre a Sofia, e efetivamente era uma mulher complexa, que tinha várias facetas, e é com um conjunto de personalidades que a Câmara de Oeiras, em particular, quem organiza estes eventos, a quem eu agradeço muito, não só o convite para estar aqui, mas sobretudo o convite que fizeram a vários oradores para estar aqui presentes, é precisamente nesse sentido que vamos desenvolver, vamos conhecer melhor a Sofia ao longo de várias sessões. E eu penso que não podia ter sido escolhido melhor pessoa, melhor personalidade para começar isto do que a Paula Moura Pinheiro. Em Portugal não há muitos, eu diria mesmo que talvez sejam bastante raros, os jornalistas que se dedicam de algum modo a mostrar-nos o nosso extraordinário património, a nossa extraordinária poesia, enfim, a cultura portuguesa. A Paula tem há muitos anos essa preocupação, já passou por vários órgãos de comunicação social, nos últimos anos tem estado ligada à RTP2, os seus programas são incontornáveis, para quem gosta, obviamente, destes temas, e não daqueles de ai, ponha, pois esses não, obviamente, a Paula não costuma fazer desses temas. E, portanto, para mim é um enorme privilégio, uma honra estar aqui com a Paula, conheço há muitos anos, acho que chegamos a ser colegas no Expresso, eventualmente. Enfim. Não fales nisso, foi há demasiados anos. Não foi, não. E, portanto, meus senhores e minhas senhoras, vamos ter uma grande sessão. Palmas para Paula Moura Pinheiro. Muito obrigada. Muito obrigada, Nicolau Santos. Quanto mais não fosse para nos reencontrarmos, foi ótimo ter aceitado este convite. Agradeço particularmente à Ana Paula Jardim, que é programadora destes encontros sobre Sofia de Melbrenner. E nada nos fala melhor sobre uma obra de arte do que a própria obra de arte. A obra diz-nos tudo o que precisamos de saber sobre ela. Vamos ouvir. Nunca mais a tua face será pura, limpa e viva. Nem o teu andar como onda fugitiva se poderá nos passos do tempo de ser. E nunca mais darei ao tempo a minha vida. Nunca mais servirei Senhor que possa morrer. A luz da tarde mostra-me os destroços do teu ser. Em breve, a podridão beberá os teus olhos e os teus ossos, tomando a tua mão na sua mão. Nunca mais amarei quem não possa viver sempre. Porque eu amei como se fossem eternos a glória, a luz e o brilho do teu ser.
Amei, tenho verdade e transparência e nem sequer me resta a tua ausência. És um rosto de nojo e negação. Eu fecho os olhos para não te ver. Nunca mais servirei Senhor que possa morrer. De Sofia. Ai, ainda. Que em dias demorados eu teci, pois o tempo já não regressa a ti. E assim, eu não regresso. E não procuro Deus que sem esperança te pedi. Meditação do Duque de Gândia sobre a morte de Isabel de Portugal, um poema de Sofia de Melo Breiner Anderson, editada em 1958, pela primeira vez. Foi Sofia uma melancólica. Este poema, um dos mais lancinantes que escreveu, dir-nos-ia que sim. Mas o meu entendimento de Sofia é outro. Sofia foi muitas coisas, como cada um de nós é muitas coisas, a luz e o seu contrário. Mas não é, essencialmente, uma melancólica. Nunca mais servirei, Senhor, que possa morrer. Nunca mais amarei quem não possa viver sempre. O que eu escuto de Sofia neste poema não é dor, é zanga. Zanga com a condição humana. A morte, nem o amor a pode resgatar. Como se trata de Sofia, a zanga é expressa com a imensa elegância que a distingue, e isso pode ser enganador. Mas Sofia é, na vibração da poesia que nos deixou, essencialmente uma proativa. A dimensão contemplativa do seu olhar, da sua voz ondulante, não se rende como o essencial da poesia de Fernando Pessoa à impotência. Escreve Pessoa: meu coração é um pórtico partido, dando excessivamente sobre o mar. Na leitura da própria Sofia, Fernando Pessoa, e cito Sofia no poema que lhe dedicou, terá sido exato conhecimento impossessivo, cariátide de ausência, isento de destinos. Ao contrário de Pessoa, Sofia escolhe. Escolhe, reage, returque, rebela-se. Nunca mais servirei Senhor que possa morrer. Nunca mais amarei quem não possa viver sempre. Ou no poema, apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo nasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. Este é o poema que abre a reunião da sua obra poética por Carlos Mendes de Sousa na editorial Caminho. Apresento mais argumentos para sustentar a ideia de que Sofia não é essencialmente uma melancólica. Justamente descrita como trovadora da beleza, amantíssima da resplandecente praia atlântica, a verdade é que Sofia não deixa nunca de vislumbrar, e cito, os deuses cruéis como homens vitoriosos, os lugares sombrios da claridade. Em Retrato de uma Princesa Desconhecida, Sofia é implacável. Para que ela tivesse um pescoço tão fino, para que os seus pulsos tivessem um quebrar de caule, para que os seus olhos fossem tão frontais e limpos, para que a sua espinha fosse tão direita e ela usasse a cabeça tão erguida, com uma tão simples claridade sobre a testa, foram necessárias sucessivas gerações de escravos, de corpo dobrado e grossas mãos pacientes, servindo sucessivas gerações de príncipes, ainda um pouco toscos e grosseiros, ávidos, cruéis e fraudulentos.
Foi um imenso desperdiçar de gente para que ela fosse aquela perfeição, solitária, exilada, sem destino. Vidente, exímia, sublime, dos tempos todos no tempo, dos ecos antigos no aqui e agora, rendida à veemência da matéria, Sofia é um ser profundamente político. Nenhum melancólico é político. Este poema, Retrato de uma Princesa Desconhecida, foi editado em 1972, anos antes de Sofia ter sido eleita deputada para a Assembleia Constituinte em 1975. Mas já nos anos 30 do século XX, quando era aluna da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde, ao que se sabe, nunca completou nenhuma cadeira, Sofia se empenhara no movimento de estudantes católicos. Tem um apego estrutural à justiça. Em 1969, escreveu a Cantata da Paz contra a Guerra Colonial. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. No seu primeiro livro de poemas, uma edição de autor, paga pelo pai em 1944, 2 anos antes de se casar com o tonitruante opositor ao regime de Salazar, Francisco Sousa Tavares, Sofia escrevia: mais do que tudo. Olha, agora fiquei sem o poema, verifico que não imprimiu metade do poema. É uma pena, não tem aí Este poema é maravilhoso. Não, oh, Ana Paula, não há aí a poesia completa da Sofia? Tem? Então, mas isso vai demorar muito. Isto era para reiterar, eu posso continuar. Acho que estou a defender bem o meu ponto. Hã? Não, mas o Google nunca temos a certeza quem é que lá pôs, se não lhe perdeu uma vírgula. É melhor não, é melhor ir para a editorial Caminho. Não tem nome. Mais do que tudo, odeio tantas noites em flor de primavera. Não, na antologia não está. Como é que isto deixou de estar? Bom, o que interessa aqui é que neste poema, que é muito breve, tem mais 3 frases, Sofia tinha 25 anos e já se exasperava. De 1900... Não está na antologia, Paula? Não, pronto. Está aí? Encontraste? Não há nada como ter poetas na sala. É isto. Mais do que tudo odeio tantas noites em flor de primavera, transbordantes de apelos e de espera, mas de onde nunca nada veio. Tinha 25 anos e já se exasperava. De 1962, o livro sexto vem com grades, uma sequência de poemas de resistência. Repito, 1962. Sendo o poema O Velho Abutre, dedicado, de forma pouco velada, aliás, a Oliveira Salazar. Não. Nenhum melancólico é político. Sofia não é uma melancólica. Orgulho felino e amor altivo. É assim que recordo Sofia no único encontro pessoal que tive com ela em 1998, na sua linda casa de Travessa das Mónicas, na Graça, em Lisboa. A pedido de Miguel Sousa Tavares, acedeu a dar-me uma entrevista. Sofia tinha 79 anos e a morte já anunciada chegaria 6 anos depois. Naquela tarde soalheira de 1998, Sofia não tinha ainda recebido o prémio Camões, mais que atrasado. Negligência dolosa que, sei-o com toda a certeza, nunca perdoou. Muitas vezes me recordo desse encontro. Para mim, há muitos anos já, a época pendente do seu verbo, quase sobrenatural, como dizia Francisco Sousa Tavares, foi um encontro a todos os títulos memorável. Falou quase sem me olhar. Já me tinha acontecido o mesmo com outro grande criador português, da cultura portuguesa. Falou quase sem me olhar, inspirando uns atrás de outros os seus cigarros italianos,
longuíssimos, finíssimos, com a cinta dourada. Ficou-me gravada uma frase: tenho amor pelo meu destino. Ser-se assim, épico, aos 30, aos 40, aos 50 anos, é uma coisa. Mas Sofia tinha 79 anos, estava doente, já incapaz de furar as ondas. Tinha um filho que lhe assombrava de preocupações as horas. O único homem da sua vida partira com outra mulher. Que tenha querido declarar com esta firmeza: tenho amor pelo meu destino, impressionou-me muito. No final da nossa conversa disse: quando olhamos a miséria, a crueldade e o sofrimento, em particular o sofrimento das crianças, com aqueles olhos cheios de confiança, parece-me impossível que Deus exista. Mas quando vemos as maravilhas todas e percebemos a nossa vocação de eternidade, ainda nos parece mais impossível que Ele não exista. Não. Sofia de Melbreiner Anderson, poeta improvável entre poetas, não era uma melancólica. Muito obrigado, Paula, por esta magnífica apresentação da Sofia, que seguramente vai motivar muitas perguntas. Eu gostava de começar a nossa conversa pelo seguinte: pode ser que eu esteja enganado, mas eu não me lembro, enfim, dos inúmeros poemas da Sofia que vi dela ter muitos poemas dedicados a pessoas. Ela tem títulos em que dedica, o próprio título é dedicatório, mas depois de ter o António, o Joaquim, etc., não me lembro muito disso. Este primeiro poema que leste, achas que pode ter alguma coisa a ver precisamente com o facto de ela ter ficado magoada com Este primeiro poema é de 1958. Então pronto. Supostamente, ela casou em 46, portanto isso não é uma hipótese. Pois, porque ela gostava muito de Francisco Sousa Tavares. Claro, e é por pudor que eu não desenvolvo o tema, porque estamos a falar da obra de Sofia e não é que as coisas sejam dissociáveis. Eu não pude deixar de mencionar que me impressionou muito, impressiona-me até hoje, e acho que me impressionará para sempre aquela frase dita com aquela firmeza: tenho amor pelo meu destino, naquelas condições. E o Francisco tinha partido há 10 anos, talvez nem isso. E partiu no inverno da vida. Não foi na primavera, não é? Onde ainda há outras vidas possíveis para viver. Mas impressionou-me muito. Acho que, evidentemente, a poesia, a criação é forçosamente marcada pela biografia do criador. Mas não de uma forma direta, porque precisamente isso é que distingue a literatura, é a capacidade de elaborar com o material que colhemos na vida. Mas é uma elaboração, não é jactante, não é? Vivo, espilo, não é? Quer dizer, não é isso a arte, porque senão qualquer queixa torrencial bem urdida era um poema, não é? Não é isso a arte, não é isso a arte. Dá trabalho, é uma coisa séria, é uma coisa séria. E a Sofia era, evidentemente, o paradigma, se é que é possível falar nestes termos, da seriedade. Quer dizer, ela não era uma poeta, ela era poesia. Ela era poesia, não creio que fosse facultativo. Não creio que ser poeta fosse facultativo. Como não creio que, por exemplo, a Filipa pudesse não ser poeta, que está aqui connosco, a Filipa Leal, que vai fazer a próxima sessão, que é uma poeta absolutamente a conhecer. Quer dizer, quando a coisa é a sério, não é facultativo. Agora, depois resta saber o que é que se faz com esse destino, com esse destino traçado, não é? Trabalha-se, e a Sofia dedicou a vida dela a isso. Diz-me outra coisa, nessa conversa que tiveste com a Sofia ao vivo,
como é que viste, em que galáxia é que a Sofia pairava? Isto pergunto porquê. Porque quando eu estive no público, tive a peregrina ideia de falar com o Miguel Sousa Tavares para tentar convidar a Sofia a escrever no público. Portanto, isto foi em 1997. Eu não me lembro que idade é que teria a Sofia, mas enfim, 78. Já tinha uma idade avançada. E o Miguel disse, não vale a pena, a minha mãe não cumpre horários, não sabe o que é um relógio, vive no seu mundo e, portanto, nunca cumprirá nenhum compromisso. Claro. Tu tiveste essa ideia que ela vivia realmente noutra esfera. Claro, vivia na esfera que nos deu a poesia dela, vivia naquela pista, vivia na sua pista, que não era obviamente convencional e, portanto, como digo, esteve a conversar com... Foi a tarde inteira, foi um privilégio sem nome, para mim, evidentemente. E como digo, raramente olhou para mim, era um bocadinho indiferente o interlocutor, eu acho. A Sofia... E presumo que havia interlocutores que não lhe eram indiferentes, mas... Estava quase a falar para ela. Sim, estava a pensar em voz alta, com as questões que eu lhe colocava, simples, de resto. Mas tudo o que ela dizia era sublime. Eu lembro-me... há uma coisa que ainda não dissemos aqui, quer dizer, disse eu en passant no início... o nome não, aquilo para que eu fui desafiada hoje era para, de alguma forma, responder ou elaborar sobre a questão, era Sofia uma melancólica. Portanto, eu, basicamente, eu não estive, nem teria a pretensão nunca, a falar sobre a obra toda da Sofia, ou sobre a Sofia em todas as suas dimensões, mas centrei-me nesta questão, que foi a que me colocaram, era Sofia uma melancólica. Para mim, Sofia, como perceberam, não era essencialmente, nós todos temos um pouco de tudo e a Sofia então tinha um pouco de muito mais do que a maioria de nós tem. Portanto, com certeza, algures pontualmente conhecia a melancolia, haverá poemas mais próximos da melancolia que outros, mas eu não considero de todo que a Sofia fosse essencialmente uma melancólica. Há dois fatores da biografia dela que poderiam confirmá-lo. Era uma cristã, grande amiga do Frei Bento Domingues, com quem tinha uma relação de diálogo espiritual muito intensa e, portanto, era uma cristã, indiscutivelmente, falou-me de Deus a terminar a conversa que tivemos pessoalmente. E foi a terminar a conversa. Eu achei uma espécie de, assim, uma entrega, tipo, e para terminar, para que não restem dúvidas, era, como digo, uma crente e era um ser político. Nada disto configura um melancólico. Ser crente e depois, noutro patamar, ser político é sinónimo de esperança. Mesmo nos poemas em que está mais zangada, há uma claridade que indica a possibilidade, ao contrário de Pessoa, por exemplo. Sempre me fez, a Filipa conhece esta conversa, isto é quase sacrílego dizer isto em Portugal. Eu acho que, obviamente, como é óbvio, Pessoa é um gigante, não está em questão, mas sempre me fez muita impressão que o meu país, a minha pátria, como dizia Sofia, ela dizia, eu amo a minha pátria, amo o meu destino e a minha pátria. Sempre fez muita impressão que a minha pátria, a partir de certo momento, quando Pessoa foi descoberto, não foi assim há tanto tempo, anos 80 mais propriamente, para a grande maioria, se identifique tanto com Pessoa, o poeta da impotência. Porque é o poeta da impotência, do não futuro. Não futuro, não é possível, não há saída. Para quê? Eu vejo o mundo da minha janela e tudo está aqui dentro e não é possível. É um gigante, não está em questão a qualidade, mas quer dizer, a Sofia é o oposto. Por isso é que eu digo, é uma proativa. Mesmo quando se zanga, mesmo quando... Ela quando fala, porque é o poeta a falar, nunca mais servirei Senhor que possa morrer. Isto é uma zanga. Isto não é um choro. Isto não é um lamento. É uma zanga. E isso dá-lhe uma inteireza, uma coisa de afrontar.
que eu gosto. Ela não se envergonhava da sua pátria, nem prescindia do seu destino, ou não prescindiria do seu destino, segundo fez questão de afirmar. Mas tu sentiste que eventualmente ela tinha alguma mágoa por a pátria não a tratar bem? Isso eu não tenho uma dúvida, e digo isto no texto, que sei que vai ser publicado, portanto é preciso medir bem. Uma coisa é o que as palavras, é o vento que leva às palavras, outra coisa é quando os textos vão ser publicados, e eu sei que isto vai ser publicado, portanto convém ver 2 vezes as datas, etc, etc. Portanto, sei exatamente aquilo que estou a dizer. A Sofia estava zangadíssima, e com toda a razão. País de misóginos, quer dizer, um poeta não é um poeta maior, é provavelmente o poeta do século XX. Quer dizer, a Sofia estava zangadíssima, com toda a razão, por ter chegado aos 80 anos, foi preciso chegar aos 80 anos para receber um prémio como o Prémio Camões, e nunca recebeu pessoa. Isto é uma vergonha. Ela estava furibunda. E na biografia, penso que não autorizada, que vai sair agora, há a narrativa do Jorge Sampaio, muito perplexo, andou a condecorar, enfim. Ele e os outros, não é? Ele e os outros. Muito perplexo, porque a Sofia, durante a atribuição do prémio, eu usava uma expressão feia, que obviamente não posso, borrifou-se no próprio do Jorge Sampaio, o Sr. Presidente da República, naquela gente toda, e disse, eu quero ir ver o jardim lá fora, na Presidência da República, e com o meu sobrinho, que era um sobrinho neto, que por acaso estava em Lisboa e resolveu ir à cerimónia, ok? E ela, tipo, qual é a pessoa mais estatutariamente irrelevante nesta sala? Olha, é este puto que é o meu sobrinho, vamos ver os jardins. E virou as costas. E ele estava perplexo e contou isto. Era muito estranho, era muito extravagante. Não era extravagante. Neste caso, estava furibunda, com toda a razão. Ela, aliás, provavelmente compartilha essa ideia com o Jorge de Sena, com quem trocou É muitas vezes maravilhoso. correspondência. A correspondência deles é maravilhosa. E o Jorge de Sena tem um poema também sobre Zangas, mas o Jorge de Sena tinha muito mau feitio, não é? Consta, E estava do outro lado do Atlântico, sempre a vociferar contra a pátria, não era pátria, no caso ele não era pátria, contra Portugal e contra esta gente. Também, enfim, com algum fundamento, talvez não tanto como a Sofia, mas isso eram outras conversas. E além de que a Sofia nunca vociferou contra Portugal. Nunca. Portugal era a sua longa praia atlântica, não é? Era para ela a sua Grécia. A Sofia nunca fez isso. Nunca se zangou com Portugal. Zangou-se com os portugueses que lhe calharam na rifa, não é? No seu tempo. São coisas diferentes. Não, o Sena zangava-se, mas tem um poema que eu gosto particularmente, porque na sua fúria eu acho hilariante, que ele está a dizer, não, nos picos das fúrias, antes morrer. E depois faz uma pausa, imagino eu, mas o poema tem a pausa, não é? Faz uma pausa e diz, mas quem me garante? Quem me garante que morro e não fico lá de cima a vê-los sem lhes poder chamar filhos? Isto era o cúmulo do pesadelo. Era ficar impotente, pendurado no céu, no céu ou no inferno, a olhar para a Terra, para o planeta, para Portugal, sem poder insultar ninguém. Mas, de facto, os diálogos deles, as cartas, para já a arte epistolar é das coisas que eu mais adoro. As cartas, escrever cartas, trocar cartas. E também não acho que não se possa fazê-lo por e-mail. Esta coisa. Não vejo porque não. Claro. Não vejo porque não. Nessa altura não havia. Mas... Não, estou a dizer hoje. Sim, claro. É que há esta ideia que a arte epistolar está condenada com as novas tecnologias. Bem, por SMS não dá jeito, de facto, não é? Mas por e-mail não vejo porque não. Eu toda a vida, quando falo com as pessoas, tento, quando são coisas. Olha, ainda hoje, por acaso, correu-me bem. Aquilo que eu queria aconteceu, investi horas naquele texto. E era uma carta, estava a dirigir-me a alguém, precisava de resolver um assunto, tinha que explicar tintim por tintim, e investi horas naquilo, acho que me correu tão bem que resolveu o assunto. Foi uma carta, só que o suporte não é papel, não é?
Já não sei porque é que estava a falar nisto. Estavas a falar da correspondência entre as Da duas. correspondência, porque a arte epistolar é maravilhosa e revela muito quem era a Sofia. Mas há sempre essa tentação, e eu não é que não acho, Nicolau, claro que como já disse, a vida dos autores, dos criadores, obviamente que pesa de uma forma determinante, porque dá material aos autores, aos criadores para trabalhar. Não porque as pessoas tenham ou obrigatoriamente transponham diretamente, não é? Tu estás a ver, tu pensaste que o poema do não, nunca mais servirei de Senhor. Aliás, outra inconfidência, que deixará de ser confidência, porque em época de efeméride tudo se vai saber, não é? Mesmo que não aconteceu. Neste caso aconteceu, é sabido e vai, como digo, saber-se muito mais. Quem não sabia vai passar a saber. Novamente vem sublinhado nessa biografia, penso que não autorizada, que vai sair. A Sofia não foi ao enterro do Francisco Sousa Tavares, coisa que chocou imensa gente. Portanto, ela era orgulhosa e era altiva, claro. Não era só a poesia dela que era altiva. Portanto, tu quando dizes que já demonstraste e sustentaste a ideia de que a Sofia não era melancólica, não, era uma mulher de combate. Sim, mas com os anos, e tu já apanhaste então nessa entrevista numa fase avançada, não sentiste que os anos a estavam a tornar um pouco melancólica? Não, mantinha as suas características. Nicolau, uma pessoa que diz tenho amor pelo meu destino aos 79 anos, naquelas circunstâncias, parece que isto é melancólico. Quer dizer, isto é o oposto da melancolia. Isto é de uma grandeza, de uma inteireza, de uma dignidade. Alguém que vê, olha para a sua vida com todos os abismos de dor e de frustração e de sofrimento e abraça e diz: este foi o meu destino, eu tenho amor pelo meu destino. Foi cheio de claridade e sombras, como é a vida, como era a poesia dela. Portanto, tudo menos melancólico. Pois, e ela tem muitos poemas em que intervém politicamente, de uma forma muito elegante, muito bonita, mas que toma... Eu evitei deliberadamente esses poemas porque precisamente são evidentes. A mim interessou-me mais neste trabalho enfim, no tempo e no pensamento que investi a pensar nesta sessão hoje, interessou-me mais ir atrás dos primeiros poemas, em 44, aquele que a Filipa encontrou, 1944, tinha 25 anos. Quer dizer, acham que na Granja uma princesinha loira sabia lá o que era a política. Mas ela já era um ser político. Já se exasperava, já se inconformava, já se incomodava. Portanto, estava lá. Isto é a mesma coisa. As pessoas são ou não são religiosas. E depois encaixam na religião que lhes calhou na rifa, não é? Se são religiosas, pois se nasceram num país cristão, pois provavelmente serão cristãs. Se nasceram na Índia, provavelmente serão hindus. A Sofia tinha o elemento do inconformismo dentro dela, da exasperação e, sobretudo, uma sede de justiça que se revelou muito, muito precocemente e que depois, evidentemente, se expressou na política de uma forma consciente, mas já lá estava antes. A semente estava nela. E por isso, reitero, não é uma melancólica. Porque alguém que é melancólico não acredita que vale a pena mudar, vale a pena zangar-se sequer. E é curioso também, pode ser que eu esteja enganado, porque, enfim, eu só sou jornalista de economia, o que é sempre uma coisa um bocado complicada. Agora a menina recuar também é escritor, poeta publicado, que eu sei muito bem. Agora está a recuar. Mas a Sofia teve 4 filhos? 5. 5 filhos. E eu não me lembro dela ter poemas, ou, enfim, de forma consistente, ligados à família, aos filhos, etc. É sempre, eu acho que ela tem sempre uma trajetória completa. O Jorge completa. Sena tinha poemas dedicados aos filhos? Não, estou a dizer isso. Ela segue uma tradição, ela segue uma tradição, digamos, poética, uma afirmação natural, independentemente da sua posição como mulher, de família, etc. Ainda bem que a Sofia não está aqui, Nicolau.
Bom, temos de ver Porque isto é que a nos anos em que a Sofia viveu. bolas, Por não é? isso é que eu te digo qual melancólica, era uma combatente, era uma combativa. A Sofia recusava que a tratassem por poetisa. Porque precisamente a poetisa fazia para a Sofia com toda a razão. A poetisa inscrevia-se nesse estereótipo da senhora que faz uns versos enquanto ao lado do crochê, enquanto amamenta o bebê e mexe a panela na cozinha. Não, a Sofia queria um quarto só para si, teve o seu quarto, como a Virginia Woolf dizia, um quarto só para mim. Não posso ser uma criadora se tiver que corresponder ao que a sociedade me exige como mulher. Alguma coisa se perdeu pelo caminho, mas eu não sou filha da Sofia. Eu só ganhei. Ganhámos todos. Não é? Ganhou a pátria e ganharam todos os amantes de poesia. Muito bem, vamos abrir o debate. Acho que este tema é interessantíssimo. Esta primeira sessão é muito prometedora e, portanto, já está ali Ana Paula com um microfone na mão. Isto hoje está muito, enfim, um ambiente bastante cozy. Mas, portanto, quem quiser fazer perguntas, se eu conseguir ver alguém a levantar a mão daqui, mas a Ana Paula pode tratar disso. Digam que vamos ter de pedir aqui Não há nada como ter amigos. Termos aqui uma poeta e, portanto, uma grande... Boa noite. Bem, eu peço Boa desculpa, noite. mas eu vou pedir uma enorme salva de palmas Não, o para Filipe mim Leal. não. Muito boa noite a todos. Boa noite, Paula. Boa noite, Nicolau. Que prazer ter chegado a tempo de vos ver e ouvir. Eu tenho uma confissão a fazer, que é que, felizmente, tendo ficado amiga da Paula há alguns anos, também a Paula não é uma melancólica e acho que também merece uma salva de palmas por isso. Obrigada. Não é melancólica, de certeza. Na verdade, eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque as perguntas farei a seguir, mas gostava só de partilhar convosco uma coisa muito curiosa que nos aconteceu recentemente em Lisboa, em que tive a enorme honra de estar numa sessão em que ajudei a organizar nos Poetas do Povo, no Cais de Sodré, com o grande último surrealista português vivo, o Cruzeiro Seixas, que está neste momento com 98 anos e que tinha ligado a alguém a dizendo: tenho muita pena porque eles não me convidam para ir. E então alguém me ligou de Palma de Maiorca, via Perfecto Quadrado, que é o grande inventor do surrealismo português em Palma de Maiorca, dizendo: Filipe, o Cruzeiro Seixas diz que vocês não o convidam para ir. Mas para ir aonde? Não sei, há essas coisas que vocês fazem de poesia. E então eu falei ao Alex Cortês e perguntei: se fizéssemos uma sessão no Povo? Eu disse: mas o Cruzeiro viria ao Cais de Sodré ler poesia? Com certeza. Então fizemos uma sessão no Espaço Povo com o Cruzeiro Seixas há poucos meses. E é curioso porque a Paula contou uma coisa maravilhosa da Sofia ter dito que amava o seu destino, não é? E o Cruzeiro Seixas, aos 98 anos, quase sem ver e quase sem ouvir, estava... Nós portanto, tínhamos organizado a sessão, éramos alguns de nós a ler poemas dele. Lembro-me particularmente de um poema maravilhoso dele que eu li, que dizia: escreve-me todos os dias como se vivesse em Berlim. Que eu achei uma coisa inacreditável. Pronto. E, portanto, e nós, com muita intensidade, a lermos os poemas à frente do Cruzeiro Seixas, o que foi uma honra enorme, e o Cruzeiro não estava a ouvir praticamente nada. Portanto, quando voltámos à mesa, ele disse: querida, lá me tentou perceber, eu não estou a ouvir praticamente nada, mas gosto muito do que estou a sentir, do que vocês estão a fazer. E depois, quando lhe passaram a palavra, isto mesmo a terminar, ele disse isso um bocadinho que a Sofia te disse-me: obrigado a todos, não vos ouço bem, nem vos vejo bem, mas calculo que seja muito bonito o que vocês estão a fazer. Estou muito feliz por estar aqui, só gostava de ter mais 50 anos para viver isto. Aos 98, portanto, isso é amar o destino. E obrigada por esse testemunho, Paula. Obrigada. Muito obrigada, Filipa. Agora é de chamar... E eu tenho de dar uma martelada no dedo porque não soube disso, não é? E aqui há uns anos, no Expresso, ainda me correspondi com o Cruzeiro Seixas, quando ele ainda estava, enfim, em condição de escrever algumas coisas. E também gosto muito do Cruzeiro Seixas. Teve há pouco tempo em Oeiras.
Muito bem, mais questões? Não há questões. Não, há questões. Apenas uma pergunta. É pela primeira vez depois de falar em poeta. Eu gostava que me explicassem o que é então uma poetisa. A Sofia E não é aquela senhora que está a amamentar o bebê e A Sofia achava que, e eu percebo o que ela sentia, e até acompanho-a nisso, que o feminino de poeta arrastava um estereótipo que ela recusava aplicar a si própria. Ela queria ser considerada um poeta entre poetas e não aquele número que eu, por acaso, ainda há pouco tempo vi um colóquio. Eu estive a ler o elenco de temas num colóquio em que um dos temas era, sobre um poeta, um dos temas era género e poesia. Portanto, as senhoras que fazem poesia. Uma categoria à parte. E a Sofia recusava-se, e, portanto, recusava o feminino da palavra poeta, porque ela queria ser um poeta entre poetas e não uma senhora que fazia poesia. Mas uma poetisa é tão válida como um poeta. Mas ela não está Não, a é fazer que uma análise de eu estrito senso. percebi agora pela sua Ela não está a fazer explicação. uma análise da palavra correta gramaticalmente. Pronto, ok. O que ela está a fazer é as ressonâncias, Pois, aquilo que as palavras, como eu as sou uma palavras pessoa, têm. como sou uma pessoa que engalinho muito com as presidentas e as estudantes e estas histórias todas, agora Também estava a não ver gosta que do estávamos contrário. agora a fazer o contrário. Mas não sei se fui clara, quer dizer, em rigor, quem foi clara foi a Sofia, que não queria que a tratassem por poetisa. Mas evidentemente o sentido era este. Queria ser apenas aquilo que era, um poeta entre poetas. As palavras têm uma história. E ela estava, se alguém sabia de palavras, era a Sofia. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Imensas pessoas vão ter de dizer alguma coisa. Não se tem passo nada. Diga mais coisas, não passo eu a dizer coisas. Em 1969, quando começaram a aparecer as baladas, uma das primeiras baladas que foi musicada, um dos primeiros poemas, digamos, que foi musicado, foi Porque os Outros Se Mascaram, Mas Tu Não, e foi feito precisamente por Mário Pissarra, que faleceu agora há poucos meses, e, portanto, também é uma forma de o homenagearmos. Nessa altura, já havia alguns baladeiros, entre aspas, que não eram bem baladeiros, porque os baladeiros foram uma coisa que apareceu depois, muitos com muito má qualidade, que trovavam os que tinham boa qualidade, neste momento. E, portanto, era só mais no sentido de dizer que ele foi o primeiro a musicar um poema da Sofia. O poema, se não estou em erro, era Cantata pela Paz. Cantata pela Paz, exatamente. Vemos, ouvimos e lemos. Não, esse foi o segundo. É o segundo? É aquilo. Porque os outros se mascaram, mas tu não. Esse. Porque os outros não se... Agora não me recordo exatamente do poema. Foi esse o primeiro. Depois é que apareceu o Vemos, Ouvimos e Lemos. Esse apareceu e também creio que ainda em 69. Eu digo isto porque eu fui o primeiro jornalista de música a existir no universo português. Mas era em Moçambique, não era aqui. Mas agora estou a publicar isso na net. Chama-se Onda Pop, www.ondapop.pt. E no último número que fiz uma homenagem ao Mário Pissarra, portanto, contei a história toda dele. Eu digo isto porque há muita coisa que existe na música portuguesa de qualidade que aqui em Portugal, na minha época, nós conhecíamos em Moçambique e aqui não se conhecia. E aquilo que eu estou a fazer, provavelmente daqui a uns tempos, estará a história da música dessa época publicada, coisa que não existe em lado nenhum. Pode ser uma coisa interessante. Claro, é um Ficamos à trabalho espera. super relevante. Às vezes estar longe aproxima. Muito bem, mais questões. Agora tens tu que resolver isto. Não, nós temos tido normalmente professoras e professores aqui. Falar sobre a Sofia em si. Não dá, mas... Mas é o que nos traz. Pois, mas a juventude da Sofia,
Portanto, ela tem um primo, eu não me recordo exatamente o nome dele, que também foi um grande... Rubaná, exatamente. Eu conheci o Rubaná quando fiz uma visita a uma dessas turismo rural, que fiquei extasiado com a vida do Rubaná. E, portanto, de onde descobri que eles vêm todos de uma origem dinamarquesa. E aquilo que ele conta de Sofia, que era uma pessoa extremamente alegre e que fazia 30 por uma linha, realmente não faz, de algum modo, dizer que a Sofia fosse realmente melancólica. Embora, em relação a essa situação do destino, haja pessoas melancólicas que possam dizer isso. Exatamente porque a sua frustração é de tal ordem que acabam por dizer, pois, este é o meu destino. Eu até gosto deste destino porque não tem outra forma, não sei. Eu gosto do meu destino, mas não sou melancólico. E compreendo perfeitamente o que a Sofia disse. E admiro o que ela disse. Ela era uma mulher lutadora, sem dúvida. É uma mulher de grande força e talvez a maior poeta do século XX. Daí estamos de acordo. Muito obrigado. Quer dizer alguma coisa? Eu quero. Como ninguém diz nada, vou ter que fazer sapateado. Felizmente conheci a Sofia. Está bem, 3 horas, mas serviu-me para a vida. Provavelmente não há aqui mais ninguém que tenha conhecido a Sofia, mesmo por 3 horas. Isto é a tal entrevista e eu conto uma coisa que ela me contou, como é evidente. As freiras, no Sagrado Coração de Maria da sua meninice, no Porto, entenderam-na bem. Levava sempre 18 a delicadeza contra a negativa a comportamento. Apresentava-se frequentemente a cheirar a tabaco. Começara aos 12, com barbas de milho às escondidas na praia. Não tinha os cadernos em ordem e insistia em descer os andares do colégio a cavalo no corrimão. Mas era de uma imensa elegância no trato. Nas aulas, valia-lhe a memória, treinada pelos poemas que o avô lhe ensinara muito antes de saber ler. Conheceu a poesia antes de saber que existia literatura. E desde muito cedo punha-se a inventar histórias e a fazer gatafunhos no papel, a fingir que eram letras. Tudo isto a ajudou depois na escola, contra a permanente tentação do jardim que rodeava o edifício e que teimava em distraí-la das janelas durante as aulas. A mãe, que sempre fumou como um cachimbo e que não gostava de contas como Sofia, recriminava-a, já a filha era uma adulta, por ler pouco. Não posso ler tanto como a mãe, porque tenho de escrever, respondia a poeta. Ri-se quando lembra a graça. Mais é. Eu adoro esta. Isto quer dizer, é particularmente delicioso num tempo do politicamente correto. O pai tinha o amor pela natureza e a ele deve Sofia o seu. Sofia teve 3 irmãos homens e sempre agradeceu à providência ter nascido mulher. Citação. Os meus irmãos foram cedo internos para os jesuítas, enquanto eu ia para o colégio aos saltos e aos pulos pela rua fora, a apanhar joaninhas. Depois, coitados, tiveram de fazer os cursos deles até ao fim. É que ela não fez uma cadeira. Enquanto eu pude matricular-me na Faculdade de Letras, em grego, latim, sânscrito e árabe. Estava em casa de umas primas aqui em Lisboa e divertia-me imenso. E pude desistir do que me aborrecia sem problemas de maior. Eu acho isto maravilhoso. Em sociedade, nos bailes, fazia sucesso. Sabe-se de fonte segura. Mas Sofia, estou eu a descrever o nosso encontro, mas Sofia recua. Que não provocava assim nada de especial. Foi sempre uma coquete. Finalmente concede. Bom, era engraçada. Eu era engraçada. Tinha, sobretudo, uma boa figura, o que é muito importante. Embora, sabe, havia quem me considerasse uma artista, uma intelectual, e isso era, num certo sentido, de uma forma subtil, prejudicial. Certo dia, certa Pespineta, isto já sou eu a dizer, certo dia, certa Pespineta,
quis abespinhá-la entre pares. E a propósito de um não sei quê sem importância, atirou com a provocação em voz alta. Tu, que és poeta, explica lá tu como é. Sofia foi liminar. Tu, que não és poeta, diz tu como é. E assim casou, sem sobressaltos, com quem muito bem quis, diz a Sofia. Acho que sempre fez muita falta que a pessoa não fosse limitada. Eu também me parece que faz muita falta. Estou a ler-vos passagens que eu acho particularmente divertidas deste encontro que tivemos. Eu gosto imenso desta parte em que ela diz que os desgraçados dos irmãos, porque nasceram homens, tiveram que fazer os cursos até ao fim. Enquanto ela ia aos saltos para o colégio e pôde desistir do que quis. Quer dizer, isto é o mais politicamente incorreto que há, como então hoje, não é? Mas era muito, obviamente, gâté, não há uma boa tradução em português, não é bem mimada, mas é parecido. Coquete, sem dúvida. Depois a Sofia, a certa altura, começou a desenvolver este discurso que, de alguma forma, muitos testemunhos desmentem. Já tinha publicado um livro e o segundo saiu quando já era mãe do primeiro dos seus 5 filhos. Durante os anos do nascimento sucessivo da prole, não escreveu. Retomou com os contos infantis inventados para amenizar os dias de sarampo das crianças, incapaz que era de lhes dar o que havia disponível, de lhes ler o que havia disponível no mercado. Ela, que nunca gostou de prosa, porque lhe fazia lembrar as cartas que era obrigada a escrever, enquanto jovem menina, aos avós e demais parentes. Só entre o penúltimo filho, a Sofia, o penúltimo filho é a Sofia, também se chama Sofia, e o último, Xavier, Sofia, com PH, retoma a poesia. Jorge de Sena interrogar-se-ia muito depois, num poema em sua homenagem, filhos e versos como os dás ao mundo. Pois, há a vida e há as narrativas sobre a vida, e são muitas, e são todas quase sempre legítimas. E vocês falaram do... Suponho que ela tinha um fascínio pela Grécia Antiga, pela história grega. Não? Não falámos nisso. Não falámos nisso. Mas ela escreve... Sim, é alguém muito preparado nessa área, apesar de não ter feito cadeira nenhuma. Não é preciso, propriamente, as pessoas... Enfim, a Sofia, a mãe zangava-se porque ela não lia o suficiente, mas visivelmente leu mais que suficiente. Leu muito. Seguramente. Boa noite. Eu ganhei coragem por a Paula ter lido um texto de prosa e nos contos exemplares que ela dedica, se não me engano, que dedica de certeza ao Sousa Tavares, ela diz ao Francisco que me ensinou a justeza do combate. E ela tem um texto maravilhoso num dos contos exemplares, que é Praia, e eu ia ler porque está aqui. Acho ótimo. Está aqui completamente a combatividade dela, porque ela dizia que se nós nos maravilhamos perante o deslumbramento do mundo, também temos que nos revoltar com essa intensidade perante a injustiça do mundo. Então o texto é assim. Era dia de orquestra. A orquestra vinha 2 vezes por semana de uma praia vizinha. Os músicos eram magros e novos e tinham smokings velhos, ligeiramente esverdeados pelo uso e pela umidade das invernias marítimas. Eram músicos falhados, sem grande arte, com pouco dinheiro e sem fama. Deviam ser ou resignados ou revoltados. Espero que fossem revoltados, é menos triste. Um homem revoltado, mesmo ingloriamente, nunca está completamente vencido, mas a resignação passiva, a resignação por ensurdecimento progressivo do ser, é o falhar completo e sem remédio. Mas os revoltados, mesmo aqueles a quem tudo, a luz do candeeiro e a luz da primavera dói como uma faca, aqueles que se cortam no ar e nos seus próprios gestos, são a honra da condição humana. Eles são aqueles que não aceitaram a imperfeição. E por isso a sua alma é como um grande deserto sem sombra e sem frescura, onde o fogo arde sem se consumir. Eu acho maravilhoso esta ideia que o homem revoltado, o homem combatente, é o que
chama? não aceitam a imperfeição. Mas esta ideia de que as pessoas revoltadas, portanto combativas, são aquelas que não aceitaram a imperfeição, eu acho fantástico. Não, tem toda a razão. E foi muito bem puxado esse texto agora aqui. Obrigada. Obrigada, Muito Margarida. obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Eu, aliás, aqui o moderador tem sempre, vive no pânico de chegar aqui um convidado com a pergunta, se é melancólico ou qualquer coisa, e a pessoa dizer, não, vamos embora. Bom, ok. Portanto, felizmente... Paula, deste Está o ali um microfone senhor. a ali um senhor. Já está? Muito bem. Eu só queria refletir um pouco se a faceta de Sofia, no que diz respeito à parte dos seus contos, ouvimos agora referir os contos exemplares e outros contos que ela escreveu para crianças, aos filhos, portanto, histórias que contava aos filhos, na altura do seu sarampo e na altura de que eles era preciso adormecerem. Portanto, a questão que eu ponho é a seguinte: o conteúdo desses contos reforça ou não a tese que apresentou de que Sofia não era melancólica? Bom, acabámos, a Margarida acabou de nos ler um conto que reforça, exatamente. Sim, que reforça. Mas, bom, os contos exemplares já são noutra faceta, digamos. Eu aqui referia-me mais aos contos mais infantis. A Menina do Mar, o Cavaleiro da Dinamarca, etc. Portanto, ou seja, o que eu quero dizer é que a mensagem que ela passava aos seus filhos era também era de combate, de uma vida feliz, de uma vida onde se sofria, mas acabava-se por ter sucesso e felicidade. É uma afirmação? Não, é uma interrogação que fica à espera do seu comentário. Mas realmente não se viu o ponto de interrogação no final. Não, eu temo não ser, enfim, temo ter que ser aqui a mensageira da má notícia. É que a Sofia não tinha particular apreço, para não dizer muito pouco, pelos contos infantis que produziu. Aliás, ela dilo na conversa que tivemos, entre muitas outras que ela teve ao longo da vida, ela não gostava, eu acho que os contos da Sofia são absolutamente deslumbrantes, mas ela não gostava, nem pouco mais ou menos tanto, de poesia, de prosa, aliás, como gostava de fazer poesia. Embora, eu acho, e penso que se calhar não estou sozinha nesta minha observação, que tudo o que a Sofia escrevia era poesia. Então agora vamos só perguntar à Filipa, que dedicou um livro à Adília, se a Adília deu algum sinal de que tinha... Isto é uma cascata dedicatória. Bem, eu com a Adília Lopes, a Adília, portanto, zangada com a Sofia, fez-me mais ou menos o mesmo. Portanto, eu escrevi-lhe um livro, eu estudei a minha tese de mestrado orientada por professor Naldo Saraiva, que penso que está hoje, ou ontem também esteve na Gulbenkian, a falar sobre Drummond de Andrade, que é um grande especialista em literatura brasileira, e por sugestão dele acabei por estudar a Adília Lopes, cuja obra primeiro odiei e depois me apaixonei ao ponto de lhe escrever um livro. E quando finalmente a conheci, levei-lhe a minha obra, ainda a obra anterior, da Mariposa Azual, uma edição com os desenhos da Paula Rego, não sei se têm presentes na capa, antes da edição da Assíria Alvim, toda anotada, escrita, e portanto fui ter com ela. Tens que explicar que é o livro da Adília. O livro da Adília Lopes, a poesia reunida, com tudo, e eu levei o meu exemplar do livro dela para ela me dedicar.
E expliquei, olha, eu sou, praticamente lhe disse, sou fanática, pronto, por si, estudei de trás para a frente, sei praticamente de cor as 800 páginas que aqui se encontram e gostava muito de ter uma dedicatória sua. E então a Adília Lopes escreveu-me qualquer coisa como: para a Filipa Leal, bom Natal, bom Ano Novo, boa Páscoa, um beijinho, que era para eu nunca mais a chatear na vida seguinte. E eu continuo a escrever sobre ela, o que deve zangá-la imenso. Acabámos de chegar da Colômbia, onde eu assinei o prefácio da primeira tradução da Adília Lopes na Colômbia, e onde conto esta história. Portanto, amanhã vou lá estar. Agora, obrigada por me ter dito, lá estarei amanhã na Gulbenkian. Amanhã lá estarei para pedir mais uma dedicatória em mais um dos livros que coleciono. Será que já passou a fúria à Adília? Pois, talvez lhe volte a chamar Rabuda. Rabuda! Ela por acaso acho que chamou Rabuda a Agostina. Cale sua Rabuda, que nem doutora é. Isto num colóquio. A Adília é única. Sabias dessa? Não. Porque isso foi público, estavam imensas pessoas a assistir. Mas a Adília, enfim, Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Porque ela também tinha enviado um livro à Agostina. A Agostina ignorou-lhe o livro. Portanto, ficam todos avisados que se receberem algum livro da Adília é melhor responder. Estou muito curiosa de saber o que é que a Adília Lopes amanhã vai dizer sobre a Sofia, que ignorou. Mas como ela também. Pronto, ainda bem que nos rimos. A Adília é muito divertida. Muito bem. E então, mais? Eu acho que já chega. Vamos fumar cigarros. É? Ok. Não vamos massacrar as pessoas, digam coisas, perguntem. Às vezes não temos nada para dizer, não é? Exato, não? Eu, a maioria das vezes, mais valia estar calada. Desta vez não, que eu sempre que digo que assumo um compromisso, invisto. E, portanto, estive a estudar para falar aqui, para perorar, com alguma consistência. E a doutora Paula Moura Pinheiro passou com distinção. Muito obrigada, Sr. Nicolau Santos. E, portanto, tivemos aqui a primeira sessão destas masterclasses com duas fabulosas mulheres, a Sofia e a Paula Moura Pinheiro. Meu querido amigo. E para a próxima semana teremos outra vez duas fabulosas mulheres, a Sofia e a Filipa Leal. Muito obrigado e até para a semana. Organização: Município de Oeiras, Oeiras Valley.